Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma aula de ciências. Está pronto para a nossa aula de ciências? Sim! Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a cadeia alimentar. Sabemos que a cadeia alimentar é aquilo onde um animal consome o outro para a sua própria sobrevivência. Temos as plantas que produzem o seu alimento através da fotossíntese e os outros consumidores, o consumidor primário, secundário, terciário, que são aqueles que se alimentam um dos outros. Consumidor primário é aquele que se alimenta da planta, secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário e terciário é aquele que se alimenta do consumidor secundário ou de todos os outros animais, tá bom? Então, nós vamos falar um pouco agora do que causa o desequilíbrio nessa cadeia alimentar. Essas causas podem ser diversas causas, podem ser causas naturais ou causas provocadas por mãos humanas, por pessoas. Um exemplo do que afeta a cadeia alimentar, que é pelos humanos, que é algo produzido e feito pelos humanos, é o desmatamento. O desmatamento ou as queimadas em uma determinada área. Se acontece uma queimada ou um desmatamento em um lugar, a maioria das plantas vão queimar, vão morrer assim, ou ficar ou ser desmatada, seja queimada ou sendo cortada dali daquele lugar. Então os consumidores primários, que são aqueles que se alimentam da planta, devem ir buscar alimento em outros lugares ou então ficarão com fome. Essa busca pode afetar também os consumidores secundários, porque eles não conseguem ter acesso à sua presa, ao consumidor primário, que é aquele que serve de alimento para ele. Porque muitas vezes, quando há um desmatamento, a parte verde, a floresta, as plantas não estão mais ali. Então, assim, o consumidor primário também não tem o que consumir. Se ele não tem o que consumir, ele vai buscar em outro lugar. E o consumidor secundário que está ali fica sem o seu alimento e também precisa ir buscar. E às vezes pode causar um desequilíbrio por não encontrar a tempo esse alimento. E afeta também o consumidor terciário, porque ele se alimenta do consumidor secundário. Então ele precisa também ir a essa busca de alimento. E o que pode ficar sem conseguir o seu próprio alimento. E assim acaba acontecendo esse desequilíbrio na cadeia alimentar. Agora vamos ver um pouco a nossa página 127 do seu livro de ciências. Temos aqui um Você Sabia? Vamos ler? A vida na escuridão das cavernas. Na escuridão do interior das cavernas, a luz solar não chega e os seres vivos fotossintetizantes estão ausentes. Então, as plantas que precisam da luz solar não se encontram dentro das cavernas, porque elas não recebem essa luz solar e não produzem assim a fotossíntese, né? Com isso, a maior parte do alimento vem de fora da caverna, trazido por meio de rios subterrâneos, de água da chuva que entram nela e de animais do ambiente externo que morrem lá dentro e de raízes de plantas que vivem fora da caverna. A matéria orgânica presente nas fezes de animais frugívoros, como morcegos que habitam nas cavernas, também é fonte de alimento para alguns animais que vivem na escuridão da caverna. Então, nós vimos aqui no Você Sabia que a luz solar não entra dentro da caverna. Então, todo o alimento que entra lá dentro vem de fora. E às vezes até as fezes de alguns animais servem de alimentos para outros seres vivos que temos ali dentro. Agora, aqui temos um pouquinho sobre desequilíbrio alimentar. O desequilíbrio na cadeia alimentar. O número de indivíduos de um ecossistema pode diminuir e aumentar em razão de interferência humana ou natural. É o que a tia acabou de falar.
Essas interferências podem causar impacto no equilíbrio das relações dentro de uma cadeia alimentar, refletindo na população de todas as espécies envolvidas. Um exemplo de desequilíbrio na cadeia alimentar é o desmatamento de uma área de floresta. Quando ocorre o desmatamento, os consumidores primários, que são os animais que se alimentam das plantas que ali existem, não terão seu alimento, podendo morrer ou ter que mudar para outro lugar para buscar o seu alimento. Com isso, os consumidores secundários também ficam sem alimento e afetam os terciários, de modo que toda a cadeia alimentar sofre uma interferência. Então é aquilo que a tia falou. Se há um desmatamento em uma área, aquela área não tem mais as plantas, não tem mais o alimento para o consumidor primário. Então, ou ele morre por não consumir o alimento necessário, ou ele precisa mudar para outro lugar, afetando assim também o consumidor secundário e o consumidor terciário. Agora vamos fazer o número 1. Analise a cadeia alimentar de uma lagoa. Temos aqui a planta de um lago, um caracol, um peixe e uma garça. O caracol se alimenta da planta. O peixe se alimenta do caramujo. A garça se alimenta do peixe. Explique o que acontecerá aos consumidores se nessa lagoa for jogado esgoto industrial com substâncias tóxicas que matam as plantas. Se for jogada substâncias tóxicas nessa lagoa, isso vai prejudicar a vivência das plantas nesse lugar, não é? E se elas morrerem, isso vai afetar os consumidores primários. Eles não vão ter do que se alimentar e também vão morrer. E se eles morrerem, os consumidores secundários também serão afetados por essa toxina que foi jogada ali na lagoa, tá? E também afeta os consumidores terciários, porque se os consumidores secundários morrerem, os consumidores terciários também não vão ter do que se alimentar. Então, se as plantas morrerem intoxicadas, o caramujo não vai ter do que se alimentar. Se o caramujo morrer, o peixe não vai ter do que se alimentar. Se o peixe não resistir, a garça também não tem o seu alimento ali naquela lagoa, ok? Agora vamos para a página 128. Leia o texto que fala das consequências da poluição das águas para as cadeias e teias alimentar. Vamos ler um pouquinho o texto aqui. Nós vemos que tem um lugar aqui bem sujo, bem poluído, que é a consequência do esgoto, que faz o lugar ficar dessa maneira, tá? Eutrofização. Vamos lá. A poluição da água é um dos fatores que prejudicam a relação entre os organismos e o meio ambiente, causando um desequilíbrio ecológico entre as diversas formas de contaminação da água na natureza. Há a eutrofização. Esse fenômeno ocorre quando grande quantidade de nutrientes minerais e orgânicos estão depositados na água, resultando em uma acelerada multiplicação de algas, impedindo dessa forma que a luz consiga penetrar entre os vegetais e as algas que estão no fundo. Então, se há uma poluição em um lugar, acontece esse fenômeno aqui, que é a eutrofização. O que acontece? Aquele lugar está muito contaminado de minerais e muitas outras coisas. Então, isso acaba produzindo um tipo de alga que fica ali por cima, impedindo o sol de chegar até o fundo, aonde tem outras plantas, outros seres vivos ali embaixo. E o que acontece se não chegar o sol? Não acontece a fotossíntese. Então, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Para você ver o quanto que poluir um lugar prejudica a cadeia alimentar, o equilíbrio de um lugar
Outra consequência é o esgotamento de nutrientes e a morte dessas algas e a proliferação de bactérias aeróbicas que consomem o oxigênio, levando peixes, crustáceos, bactérias, entre outros orgânicos, à morte. Então, com essa poluição e pelo que acontece da luz do sol não chegar até o fundo, é possível que não tenha mais nutrientes suficientes para peixes, crustáceos, entre outros, viverem e produzindo assim uma bactéria que consome todo o oxigênio que chega até a esses animais. Então, eles podem tanto morrer por não ter o que consumir, quanto por falta de oxigênio. Geralmente, a causa é o esgoto sanitário, lançado nos rios, mas também ocorre por resíduos industriais, entre outros, causando desequilíbrio no meio ambiente e, consequentemente, para as pessoas que necessitam do uso desses locais e estão sujeitas a doenças causadas por bactérias, vírus e protozoários. Então, normalmente o que polui esses lugares são esgotos de casas, esgotos que são distribuídos de maneira incorreta e também de indústrias, de fábricas muito grandes que depositam todo o seu esgoto ali naquele rio, naquela lagoa, naquele lugar e fazendo assim essa contaminação. Então, esse tipo de atitude de contaminação não é boa nem para os seres que estão ali na lagoa, ou peixes, ou bactérias, qualquer ser vivo que está ali dentro, e também prejudica os seres humanos que têm acesso a essa água contaminada. Ela pode acabar pegando algumas doenças por ter contato com essa água, ok? Então é bom a gente estar sempre cuidando, prestar atenção, falar para ninguém poluir um rio, tentar ter mais atenção para isso, porque é algo que contamina não só os seres vivos que tem ali, quanto a pessoas também, ok? Agora vamos fazer essa questão do nosso livro. Escreva um texto propondo ações humanas que podem contribuir para resolver a situação relatada no texto. Então, você deve escrever um texto falando o que você acha que as pessoas podem fazer para mudar isso, para resolver esse problema, para resolver isso que está acontecendo nas lagoas, essa contaminação, essa poluição, esse desequilíbrio. O que você acha que é possível fazer para acabar com isso? Fala aí pra ti, o que você acha? Faça um texto que diga o seu pensamento, a sua vontade, o que você acha legal que as pessoas façam para acabar com essa poluição, para salvar os animais que temos ali naqueles rios, salvar as pessoas de ser contaminadas, de contrair uma doença. O que você acha que é possível fazer? Nós podemos, tratar essa água. Uma maneira legal seria distribuir o esgoto de uma maneira correta, em um lugar correto, não em qualquer rio, não em qualquer lugar, em um lugar próprio para o esgoto. Um tratamento de esgoto seria uma solução muito boa, não é? Então dá aí pra tia a solução que você acha que possa mudar isso, ok? Eu aguardo o seu texto, eu quero ver, tá bom? Um beijo da tia Rose e até a próxima aula. Uma ótima aula para vocês. Tchau!